Que país é esse, meus amigos? Ninguém respeita a Constituição, mas todos querem ver o futuro da nação. É com essa frase do célebre Renato Russo, da Legião Urbana, que eu inicio hoje esses meus comentários sobre o julgamento, o atual panorama do julgamento do tema 1102 da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. E o que eu queria trazer com vocês hoje era o que aconteceu ontem, que foi o julgamento no plenário virtual dos embargos de declaração opostos pelo INSS após o julgamento do mérito ocorrido no plenário físico, que aprovou por maioria do voto dos ministros. O placar ficou 6-5, aprovando o mérito da tese da revisão da vida toda. E agora o embargos, que é uma espécie de recurso que foi oposto pelo INSS, discutia, entre outras questões, a modulação dos efeitos, ou seja, a partir de quando que os aposentados receberiam os atrasados dessa revisão, e também para que ações seriam cabíveis, se cabíveis a benefícios extintos e transitados em julgado ou não. E ele levantou outras questões, como a nulidade do julgamento que teve lá no Superior Tribunal de Justiça, antes do tema subir para o STF, que aprovou igualmente a tese, mas aprovou não por uma corte especial, ou seja, defendem a violação à cláusula de reserva de plenário, que é prevista no artigo 97 da Constituição Federal. Esse é um dos pedidos do INSS. Ocorre que, no julgamento desses embargos de declaração ocorridos ontem, que foi em plenário virtual, houve uma divergência. O ministro Zanin, que é então o atual substituto do ministro Lewandowski, que se aposentou, ele apresentou divergência. Ele levantou justamente essa questão da nulidade que o INSS tanto defende, que não é cabível em sede de embargos de declaração por questões processuais, a meu ver, porque em sede de embargos não cabe de rediscussão do mérito. Mas ele alegou, divergiu completamente do voto do ministro que se aposentou, que já havia manifestado o seu voto. Ou seja, ele violou o próprio regimento interno do STF, o que não é permitido. De qualquer forma, está lá a divergência dele. Após isto, instaurou-se uma celeuma, porque os outros ministros, mais 2 outros ministros, o Dias Toffoli e o Barroso, seguiram o voto divergente do Zanin. E o ministro Alexandre de Moraes, então, optou por bem de pedir o destaque. O que acontece quando um ministro do Supremo pede destaque? Não é mais válido o julgamento no plenário virtual. É desconsiderada a votação e é então marcado um plenário físico, um julgamento físico, que é o que ocorreu também no ano passado, quando eles julgaram no mérito. Também houve pedido de destaque e foi para julgamento no plenário físico. Um ponto positivo que eu entendo de toda essa situação é que no plenário físico é possível debates, ou seja, tanto os ministros quanto as partes que defendem os aposentados, que no caso da vida toda tem uma parte autora que gerou toda essa discussão geral dos outros processos, que é representada por nobres e competentes colegas que irão fazer a sustentação oral no plenário físico. E igualmente tem os defensores muito competentes também dos outros órgãos que representam e defendem os aposentados, que no caso é o IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e o IEPREV, que é o Instituto de Estudos de Direito Previdenciário. Então, eu acredito que vai ser benéfico esse debate, porque vai sepultar de vez e acabar com esses debates de discussão de nulidade que são constitucionalmente incabíveis e inclusive ferem o regimento interno do próprio STF. Então, se aprovado, seria um grande retrocesso. Creio estar certa, que o pedido do ministro Alexandre de Moraes, que é um grande constitucionalista, é realmente para acabar de vez com essas discussões e até mesmo
buscar a mudança de voto aí desses 3 ministros que defendem essa nulidade. Se caso essa nulidade for admitida, seria um grande retrocesso, porque se desconsideraria todos esses 3 anos de trabalho, de defesa, de julgamentos nesse tema da revisão da vida toda, desconsideraria tudo decidido no STF, retornaria o processo para o STJ para ser novamente julgado por uma corte especial. Então seria um grande retrocesso, porque teria o risco de ser alterado o mérito, que é o direito ou não do segurado a essa revisão, a essa opção de cálculo mais vantajosa em alguns casos. Então esse é o panorama geral. Espero ter esclarecido, é um assunto bem complexo, então eu trouxe aqui da maneira que eu entendi mais acessível aqui para vocês. Claro que o ideal seria que ao menos, né, o estado ideal seria que ao menos eles autorizassem o reajuste, né, aos aposentados, para que pelo menos a partir de agora eles começassem a receber as parcelas dos que têm direito reajustadas e deixasse para discussão aí somente essa questão da modulação dos efeitos, mas não é o que está ocorrendo, né, na prática. Eles estão julgando tudo junto, né, tudo em conjunto. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa grande novela, série aí com vários capítulos, e eu sempre vou aqui, na medida do possível, trazer os esclarecimentos para vocês, tá bom? Abraço aí, bom fim de semana e boa semana de trabalho. E não deixem, se você gostou do conteúdo desse vídeo, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal e deixar o seu comentário também, que é muito importante para a gente ter um retorno aí do que vocês estão achando do nosso conteúdo, tá bom? Abraço, até o próximo!